Olá, meus amigos e minhas amigas. Dos diversos assuntos sobre os quais falaremos hoje, iniciamos com a informação do Ministério da Defesa russo de que eles capturaram a vila de Nelipivka, na região leste de Donetsk, na Ucrânia. Essa informação foi veiculada pela agência de notícias Interfax. No entanto, gente, ainda não há confirmação independente sobre isso, alguma declaração oficial ucraniana ou algo assim. Até agora, imagens geolocalizadas também não deram conta de alterações no terreno que confirmem a tomada da vila. Vamos aguardar as próximas publicações das imagens mais atualizadas. De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, um think tank ocidental, as forças russas continuaram as operações ofensivas perto de Nelipivka e a oeste de Toretsk, em direção à vila de Shcherbínica, também na região de Donetsk, isso nos dias 28 e 29, logo ainda não tem atualização de hoje. Nelipivka tinha uma população em torno de 1.000 pessoas antes da guerra começar em 2022, isso segundo estatísticas oficiais. Nas últimas semanas, as forças russas aceleraram seu progresso em Donetsk, tomando uma série de cidades e vilarejos, incluindo a reivindicação de ter capturado Marinivka e Ukrensk. Vocês já sabem que Moscou tem avançado em direção ao importante centro logístico de Pokrovsk e que se a cidade no leste da Ucrânia cair, as forças russas cortarão uma das principais rotas de suprimento da região, o que estrategicamente vai representar uma grande derrota para a resistência ucraniana. Bom, gente, enquanto isso, a Rússia lançou várias ondas de drones contra Kiev, a capital ucraniana, logo no início dessa manhã de segunda-feira. Foram mais de 5 horas de ataque, mas, segundo as forças militares ucranianas, as unidades de defesa aérea conseguiram proteger a cidade com sucesso. Testemunhas relataram que ouviram diversas explosões pela cidade. Segundo informou no Telegram Serhiy Popko, que é o chefe da administração militar da cidade, todos os drones lançados pela Rússia contra Kiev foram destruídos ou neutralizados pelos sistemas de defesa ou pela guerra eletrônica. Segundo ele, não houve vítimas nem danos. O prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, que também comentou sobre a situação, disse que os destroços dos drones caíram perto de um prédio residencial e que os serviços de emergência já estavam no local. Também nessa manhã de segunda-feira, a Força Aérea da Ucrânia alegou números um pouco mais modestos, afirmando que conseguiu derrubar 67 dos 73 drones e um dos 3 mísseis que a Rússia lançou durante o ataque. Agora, falando da região ao redor de Kiev, o governador Ruslan Kravchenko informou que, apesar dos ataques, não houve danos às infraestruturas críticas ou residenciais. Houve sim, segundo ele, incêndios em 5 distritos, mas felizmente sem vítimas. Como vocês já sabem, esses ataques fazem parte da sequência de ofensivas que a Rússia tem lançado ao longo de setembro e vem mirando principalmente a infraestrutura energética, militar e de transporte da Ucrânia. E não é só em Kiev que as coisas estão complicando. No sul, na região de Mykolaiv, o governador Vitaly Kim disse que um ataque russo causou incêndio em uma instalação de infraestrutura crítica. Enquanto isso, Moscou vem procurando aumentar sua presença militar estratégica em diferentes regiões. Segundo as Forças Armadas da Ucrânia, russos posicionaram um navio porta-mísseis Calibre no Mar Negro, pronto para combate. Esse navio, se acionado, pode disparar até 4 mísseis Calibre de uma vez. Enquanto isso, outra embarcação russa foi identificada no Mar Mediterrâneo, com uma capacidade ainda maior, até 16 mísseis em um único ataque. Agora vem o questionamento: por que a Rússia está colocando esses navios nessas áreas? Bom, de acordo com Dmitry Pletenchuk, porta-voz da Marinha Ucraniana, Moscou não está focada apenas no conflito da Ucrânia. A presença desses navios no Mediterrâneo, segundo ele, mostra um claro desejo de expandir a influência militar russa para além das fronteiras ucranianas. Mas para além da opinião ucraniana, que nós sabemos faz parte da tentativa de apresentar a Rússia como uma ameaça para toda a Europa, podemos avaliar essa presença como uma dissuasão, demonstrando que a Rússia estaria se preparando para uma reação na linha com os últimos discursos de alerta proferidos pelo Kremlin. Não sei se vocês lembram, mas em uma das análises ocidentais sobre as quais falei em um de nossos últimos vídeos, a preocupação só deveria existir se o Ocidente identificasse movimentações mais ostensivas. Embora o posicionamento desses navios por si só não represente uma movimentação que preocuparia os órgãos de segurança ocidental, pode seguir a linha das mensagens de gravidade progressiva. O que fica claro é que desde aquele ataque massivo entre 26 e 27 de agosto, quando a Rússia lançou uma ofensiva combinada, incluindo mísseis Calibre a partir do Mar Negro, a presença de embarcações russas nessa área se tornou mais frequente, uma espécie de reversão do que vínhamos vendo antes. Isso indica que Moscou está reforçando sua posição estratégica em águas internacionais. Mas enquanto isso, hoje, segunda-feira, Jens Stoltenberg, o chefe da OTAN, que está prestes a deixar o cargo,
deu uma entrevista importante onde destacou que os aliados da OTAN não devem se intimidar com a retórica nuclear imprudente de Vladimir Putin. Segundo Stoltenberg, esse tipo de ameaça russa já faz parte de um padrão repetitivo. Toda vez que os aliados do Ocidente oferecem novos tipos de armas à Ucrânia, como tanques, artilharia de longo alcance ou caças F-16, Moscou reage com essas ameaças, mas nunca consegue impedir o auxílio militar. Para quem não lembra, a declaração de Putin feita na semana passada foi um alerta de que a Rússia poderia usar armas nucleares se fosse atacada com mísseis convencionais e que qualquer ataque contra o país, apoiado por uma potência nuclear, seria vista como uma agressão conjunta. Esse aviso veio justamente enquanto os Estados Unidos e seus aliados discutiam se permitiriam ou não que a Ucrânia lançasse mísseis convencionais ocidentais mais profundamente em território russo. Bom, mas agora Stoltenberg foi claro. Não devemos deixar que isso nos impeça de apoiar a Ucrânia. Ele também ressaltou que a OTAN não detectou mudanças na postura nuclear russa que justifiquem alguma reação diferente por parte dos aliados. Mas ele lembrou que em uma guerra não existem opções sem risco. E o maior risco seria se Putin conseguisse vencer a guerra na Ucrânia. Se isso acontecer, na opinião de Stoltenberg, a mensagem que ficará é que o uso da força militar e a ameaça contra os aliados da OTAN podem trazer resultados para a Rússia, o que nos deixaria ainda mais vulneráveis. Bom, eu particularmente não usaria um discurso desse, ainda mais sendo chefe da OTAN. Na minha opinião, nem mesmo o governo dos Estados Unidos chegaria a tanto. E aqui eu chamo a atenção para as sutilezas das afirmações oficiais, que, praticamente dizendo a mesma coisa, falam de forma diferente e, em diplomacia, isso faz uma grande diferença entre lacrar a porta ou deixar uma pequena possibilidade de reabri-la. No entanto, Stoltenberg ressaltou que, embora não exista uma solução única que mude tudo no campo de batalha, ataques em solo russo poderiam sim fazer diferença no esforço mais amplo de ajudar a Ucrânia a repelir a invasão. E eu, gente, vejo uma forte consonância entre o discurso de Zelensky e a fala de Stoltenberg. E a questão central aqui é sobre o que vem depois da guerra. Segundo Stoltenberg, qualquer fim negociado para o conflito deve incluir garantias de segurança para a Ucrânia, principalmente por parte dos Estados Unidos. Sem essas garantias, ele acredita que a Rússia não respeitará qualquer linha estabelecida, seja ela uma fronteira reconhecida internacionalmente ou um simples cessar-fogo. A pergunta que fica é: qual seria o custo, tanto para a Rússia quanto para o Ocidente, a continuação dessa guerra? Será que Putin está realmente disposto a aceitar uma Ucrânia que estacione em seu território tropas da OTAN e mísseis com ogivas nucleares? Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, hoje, segunda-feira, Naim Qassem, vice-líder do Hezbollah, fez seu primeiro pronunciamento público após a morte de Hassan Nasrallah, o líder histórico do grupo que, como sabemos, foi morto na semana passada em um ataque israelense. Qassem deixou claro que o Hezbollah está pronto para enfrentar qualquer invasão terrestre de Israel no Líbano, afirmando que eles enfrentam qualquer possibilidade e estão prontos se os israelenses decidirem entrar por terra. Enquanto ele fazia esse discurso de um local não revelado, os bombardeios aéreos israelenses continuavam, tanto em Beirute quanto em outras partes do Líbano. Meus amigos, esses ataques, que já duram 2 semanas, eliminaram vários comandantes do Hezbollah, mas também resultaram na morte de cerca de 1.000 libaneses, incluindo aí alguns brasileiros, além de forçar 1 milhão de pessoas a deixarem suas casas, segundo o governo do Líbano. A perda de líderes como Nasrallah marca o maior golpe sofrido pelo Hezbollah desde a sua criação em 1982 pela Guarda Revolucionária do Irã, com o objetivo de resistir à invasão israelense no Líbano. Hassan Nasrallah, ao longo dos anos, construiu o Hezbollah como a força política e militar mais poderosa do país, exercendo grande influência no Oriente Médio. Agora, com sua morte, o grupo se encontra num momento bem crítico, precisando substituir um líder que, para muitos, era um verdadeiro herói por sua postura firme contra Israel, apesar de ser considerado um T pelos países ocidentais. Qassem também afirmou que os combatentes do Hezbollah continuam lançando foguetes que chegam até 150 km dentro do território israelense, e disse que o grupo está preparado para enfrentar qualquer incursão terrestre. Para ele, o que está acontecendo agora é apenas o mínimo necessário, e que o Hezbollah está pronto para uma batalha longa, assim como foi no conflito de 2006 contra Israel, quando o grupo conseguiu resistir à invasão israelense. Do lado israelense, as autoridades afirmam que farão o que for necessário para garantir a segurança dos cidadãos que foram evacuados das comunidades próximas à fronteira norte. Embora não tenha descartado a invasão terrestre, Israel já está treinando suas tropas para essa eventualidade.
Em meio a esse cenário, o primeiro-ministro interino do Líbano, Najib Mikati, declarou que o governo libanês está disposto a implementar completamente uma resolução da ONU que previa o fim da presença armada do Hezbollah ao sul do rio Litânia. Mikati disse que o exército libanês poderia ser enviado para essa região, que fica a cerca de 30 quilômetros da fronteira sul do país, como parte de um acordo para encerrar o conflito com Israel. A situação se complica ainda mais com a morte de líderes do Hamas e da Frente Popular para a Libertação da Palestina em ataques aéreos. Em um ataque na cidade de Tiro, no sul do Líbano, o líder do Hamas, Fateh Sherif Abu Elmin, foi morto junto com sua família. E em Beirute, 3 líderes da PFLP morreram em um bombardeio israelense. Esse ataque em Beirute, gente, foi o primeiro a atingir o centro da capital. Isso pelo fato de que, até agora, os ataques tinham como alvo apenas os subúrbios ao sul, onde o Hezbollah tem forte presença. O que podemos ver é que Israel está agindo em várias frentes, desde o Líbano até Gaza, Cisjordânia ocupada e até mesmo dentro de seu próprio território. Teherã, claro, já avisou que não vai deixar os atos criminosos de Israel sem resposta após a morte de Nasrallah e de Abbas Nilfourishan, um comandante adjunto da Guarda Revolucionária Iraniana, que também morreu nos mesmos ataques na sexta-feira. O Kremlin, através do porta-voz Dmitry Peskov, já alertou que o bombardeio de áreas residenciais no Líbano pode causar uma tragédia semelhante à que já está ocorrendo em Gaza, onde milhares de vidas foram perdidas no conflito entre Israel e Hamas. Não há dúvida de que o Líbano já está sofrendo bastante. Mais de 1.000 libaneses foram mortos, 6.000 ficaram feridos e 1/5 da população do país, cerca de 1 milhão de pessoas, já teve que abandonar suas casas. A cada dia, a capital Beirute fica mais tensa. Os libaneses temem que a campanha militar de Israel se expanda ainda mais. E como disse uma moradora da cidade, não há mais nada a dizer ou acrescentar, exceto Deus salve o Líbano. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.